A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia. Mais uma madrugada com o Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto, 3h04 da manhã. 3h04 da manhã, dessa madrugada com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, se inscreva nesse canal, Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, estamos aqui todos os dias pela madrugada para falar da palavra de Deus, para receber a palavra de Deus em nossas vidas. E a palavra de Deus hoje, ela está em Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 1, versículos 49, 50, 51, 52, 53 e 54, que diz assim a palavra do Senhor: porque me fez grandes coisas, o poderoso santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Aleluia! Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra, na verdade, é um cântico de agradecimento. Essa palavra, para quem não sabe, é o cântico de Maria, mãe de Jesus. Aleluia! O cântico de Maria que começa no versículo 46. Mas o cântico é 49, 50, 51, 52, 53 e 54. Maria foi escolhida para poder gestar o nosso Salvador. Meus irmãos, nós temos que entender que as coisas de Deus, as coisas são santas. E Maria, ela era uma virgem, ia casar com José. José de ótimo, de excelente caráter. E Maria, uma mulher temente a Deus, virgem, concedeu Jesus. Eita glória! Porque, veja bem, Jesus, descendência de Davi, guerreiro, segundo o coração de Deus. Jesus, descendência de Sete, irmão de Caim, onde Abel foi assassinado e nasceu Sete. Meus irmãos, tudo aquilo que é tirado, Deus ele repõe. Assim como aconteceu com Jó, foi tirado os filhos e os bens, Deus ele repôs em dobro. Tudo que Deus repõe na nossa vida é em dobro. E Maria, tendo Jesus, Maria como se fosse uma mulher de Deus, temente a Deus, e Deus preparou essa mulher, agraciou ela para que o nosso Salvador pudesse ser nascido do ventre dessa mulher. E mais tarde, ela se casou com José e teve muitos filhos e filhas. E ela viveu feliz, inclusive ela agradece ao Senhor, porque diz assim, porque me fez grandes coisas, o poderoso santo é seu nome. Meus irmãos, agora imaginem a trajetória dessa mulher junto com teu marido, protegendo Jesus. Eles tiveram que ir para o Egito para se livrar do rei que queria matar as crianças, o rei Herodes. O rei Herodes, na época, ele ficou traumatizado e ficou incomodado, porque nasceria o rei dos judeus. Assim como os magos chegaram até ele, por acaso, onde está o rei dos judeus?
Então Herodes pensou em seu coração, calma aí, rei só eu sou o rei. Como que vai ter outro rei dos judeus? Então Herodes mandou caçar e mandou matar todas as crianças nascidas naquela época. A maldade humana, ela não tem limite. Assim como o nosso grande Senhor, ele foi perseguido desde antes de nascer. Até a crucificação ele foi perseguido. Por quê? Porque ele era Deus. Porque a luz incomoda as trevas, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a luz, ela incomoda as trevas. A luz, ela incomoda as trevas. Então Maria, ela agradeceu porque me fez grandes coisas, o poderoso santo é seu nome. Porque deu Maria a chance de nascer o Todo-Poderoso de dentro dela, teve a chance de dar todos os livramentos dela, teve a bênção de não ser expurgada pelo marido, porque o marido, quando soube que ela seria grávida, ele pensou, mas calma aí, mas não é meu. Mesmo assim, o Espírito de Deus foi até José e disse, homem, receba porque é filho do Espírito Santo. Eita, aleluia. E José, com um bom caráter, pegou Maria, abraçou, porque se ele expulsasse Maria, ela ia ser apedrejada pelos costumes daquele tempo. Isso é homem de caráter. Jesus aqui na terra teve uma mãe e um pai, ambos de caráter. Meus irmãos, quantas pessoas de caráter existem hoje em dia? Quantas pessoas de caráter existem hoje em dia? O inimigo ele entrou no mundo, entrou nas igrejas para tirar esse caráter das pessoas. O inimigo ele entrou no mundo para tirar tudo que é bom dessas pessoas. Teve um tempo atrás que foi pregado aqui o joio e o trigo. O inimigo de noite ele plantou o joio no meio do trigo. Ou seja, muitos estão se perdendo e virando joio, porque não existe mais amor no coração das pessoas. Como Jesus disse, no fim dos tempos, o amor se esfriará. E é o que está acontecendo. Pessoas sem valor, pessoas sem caráter, pessoas sem amor próprio. Pessoas sem amor próprio. Pessoas violentas, pessoas rancorosas, vingativas, pessoas cruéis. É o que está acontecendo no mundo. Mas pensam vocês que não é só agora não. Antes de Noé existiam pessoas assim também. Por isso que Deus já acabou. É assim como vai acontecer nos dias de Noé. É o que vai acontecer nos dias atuais. Meus irmãos, tenho como certo que essa geração não passará até que venha o Filho do Homem. Porque essa geração não passará. Pode acreditar. E sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é para aqueles que o temem. É para aqueles que têm Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Sem a qual ninguém verá o Pai. Sem Jesus em nossas vidas, ninguém irá ao Pai. Sem Jesus em nossas vidas, ninguém será salvo do castigo eterno. Sem Jesus em nossas vidas, ninguém tem paz. Sem Jesus em nossas vidas, ninguém é ninguém. Este vos servo que vos fala também foi do mundo, mas este servo não era ninguém. Só passou a ser alguma coisa quando o Senhor Jesus entrou neste servo, fez a tua habitação, transformou este servo. Fez o que este servo nunca conseguiu fazer. E este servo hoje em dia serve ao Senhor, ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso que tem poder em todas as coisas, que manda em tudo e em todos.
Porque Maria diz, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Aqui está. Ele vai dissipar os soberbos no teu coração. Como ela diz aqui, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Foi quando Herodes morreu. Foi quando Herodes caiu, porque era mau. Meus irmãos, a maldade do mundo não vai mais prevalecer. Um dia ela vai ser dissipada. E a maldade do ser humano, que a vida é curta, uma hora ela é dissipada. Porque não há mal que dure para sempre. Aprendam isso. E diz mais, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Deus, ele é especialista em abater os soberbos, abater aquele que se acha acima de tudo e colocar aquele humilde para cima. Ele suspende o humilde e abate os soberbos. E tem mais. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Nós temos que entender, não é todo rico que é mau, não. A palavra de Deus diz que o dinheiro, por causa do dinheiro, criará muitos tipos de males. Mas o que existe na terra, tudo permissão de Deus, e que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Se o dinheiro existe, é porque o dinheiro é para ser trabalhado. Mas muitos usam o dinheiro para bens próprios, para fins lucrativos de própria vontade. E se transformando em soberba, se transformando em arrogância. Esse tipo de arrogância não ganhará espaço, porque um dia ele é dissipado. Aleluia. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Mesmo que Israel pecasse, saísse fora, desviasse da palavra de Deus, mas o Senhor, ele é misericordioso. É assim como acontece quem desvia da palavra de Deus. É o mesmo que acontece com quem tem a palavra de Deus como abominação, porque o Senhor, ele tem misericórdia. Porque o Senhor, ele é misericordioso para todos. Assim como ele foi misericordioso com Maria, porque carregou o nosso Senhor em seu ventre, assim ele é misericordioso com aqueles que não ouvem, que não querem, que abominam a palavra de Deus. Mas o Senhor, ele é misericordioso para dar a cada um a medida da tua caminhada. Entende agora que Deus, ele faz a tua misericórdia, ele faz a tua bênção acontecer tudo com os justos e os injustos. Porque a palavra de Deus é uma só. Deus, ele é longânimo, Deus, ele é paciente, Deus, ele é manso, Deus, ele é amor, aí o amor entrando aí. Deus, ele é todos eles para fazer justiça. Porém, tem um adjetivo que ninguém fala que Deus é: fogo consumidor. Porque nos fins dos tempos, o Senhor, ele trará a ira dele. Ele pisará o lagar com a ira de Deus. E a ira de Deus há de vir e não tardar. Prestem atenção nos sinais. Acordem aqueles que dormem, porque o Senhor Jesus voltará e não tardará. Porque no simples abrir e fechar de olhos, a igreja sairá da terra. Quem dominará a terra é o filho do iníquo, o filho da iniquidade. O próprio coisa ruim, ele vai assumir a terra por um tempo para fazer todo tipo de maldade para os que ficarem na terra. E ai daqueles que ficarem na terra, porque sofrerão a ira de Deus. E todos os acontecimentos que está escrito neste livro irá de acontecer.
para aqueles que perecerem, para aqueles que não quiserem, para aqueles que não aceitarem, para aqueles que abominarem, para aqueles que não se interessarem pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus. Porque Deus, ele é justo para dar a cada um a medida da tua caminhada. Se você caminhou no mal, receberá o mal. Se caminhou no bem, receberá o bem. Não adianta uma pessoa que caminhou no mal, ele não vai receber o bem, ele vai receber o mal. Assim como uma árvore má, ele não dá frutos bons. E assim como uma árvore boa, ele não dará frutos maus. Porque o Senhor, ele conhece todos os pensamentos, porque ele esquadrinha os corações. E ele vai provar o rim de cada um, na medida da tua caminhada. É por isso que Deus, ele avisa. Deus, ele usa os teus servos para avisar todo o plano que ele tem na terra. Aconteceu o cântico de Maria, porque Maria, ela agradeceu, porque foi agraciada por Deus. Ela foi liberta por Deus de todos os males que ia acontecer com ela. E ela foi muito grata, porque depois de Jesus, ela teve mais filhos e mais filhas. Se eu não me engano, teve mais 3 filhos e mais 3 filhas. E no final do tempo, os filhos dela, irmão de Jesus, estavam com Jesus no final. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor, ela é para todo sempre. Adquiramos a misericórdia de Deus, porque Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas. E tem um versículo aqui. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Você que está faminto da palavra de Deus, Deus, ele vai te encher. Você que está precisando retornar à casa do Senhor, Deus, ele vai te encher. Você que está precisando retornar à casa de Deus porque desviou por algum motivo, Deus, ele vai te encher. Você que está pensando se está no mundo, se está na igreja, se está no mundo, se está em Jesus, pense bem, Deus, ele te resgata agora e ele vai te encher. Você que pensa que a palavra de Deus não é aquilo que você aprendeu onde você está, Deus, ele vai te encher de todo o conhecimento, se você deixar que o Senhor faça os planos na tua vida. Porque a palavra de Deus diz aquilo, quando ele bate na porta, abra a porta, ele entrará e ceará contigo. E tu dará o testemunho, porque o Senhor, ele é grande em todo momento. O Senhor é grande em toda a nossa vida. Você que está desviado do Senhor, você que está parado do Senhor, você que não quer ouvir a palavra do Senhor, você que parou por um momento neste canal, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto a porta da graça está aberta. Volte porque Jesus, ele tem um plano para você. Volte porque ele vai te encher. Volte porque você está sendo faminto da palavra de Deus e Jesus vai te encher da palavra de Deus. Jesus vai encher da tua graça. Jesus vai encher da presença dele na sua vida e a tua vida se transformará assim como a vida desse servo foi transformada, porque os humildes temem a Deus e recebem a providência de Deus, mas os acelerados, mas os devassos, aqueles que não querem, que não permitem que a palavra de Deus entre no coração, esses receberão o fogo eterno, porque desprezaram a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, essa foi uma palavra de alerta de Deus. Porque Deus, ele está colocado acima de tudo. E ele vê tudo acontecer de acordo com a vontade de cada um. Porque Deus, ele traça um caminho reto e subindo. Mas cada um quer traçar o seu, fazendo curvas e descendo. Aí está a tua escolha. Porque ele te deu o livre-arbítrio de escolher. Você está perdido. Você está parado, você está desviado, você está confuso. Volte para os caminhos do Senhor para ele te encher.
Ele vai te encher da vontade, ele vai te encher da palavra dele na sua vida e transformará a tua vida em uma nova vida. Amém, meus irmãos? Amém? Chegamos mais ao fim de uma palavra de Deus, palavra maravilhosa, um alerta de Deus para nossas vidas. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias nesse canal pela madrugada, todos os dias de madrugada nesse canal para te trazer a palavra de Deus, para trazer o verdadeiro evangelho de Deus, que é o arrependimento e remissão de pecados, e alguns alerta de Deus pela palavra de Deus, porque a maior revelação de Deus é a palavra. Aleluia. Meus irmãos, compartilhe esse vídeo. Compartilhe essas palavras. Envie para muitas pessoas. Semeia a palavra de Deus, porque há galardão para o teu trabalho. Compartilhe essa palavra com quem for. Com quem for. Amém? Se inscreva no canal @Momento Único Oficial com 2 F. Se inscreva no canal, compartilhe, dê aquele joia para que o algoritmo possa entender que esse vídeo ele é relevante para as pessoas. Estamos vivendo nos momentos finais. E quanto mais pessoas adquirirem a palavra, quanto mais pessoas se converter, o reino dos céus ganha. Amém? Meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!